Olá, saudações a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Este é o quarto e último vídeo de uma série que eu fiz sobre a pesquisa encomendada pela Genial Investimentos e produzida pela Quest Consultoria e Pesquisa relacionada às eleições de 2022, pesquisa essa de novembro de 2021. Eles costumam fazer pesquisas mensais. No primeiro vídeo, eu mostrei sobre quais as principais preocupações dos brasileiros e quais candidatos a presidente eles identificam com maior capacidade para resolver esses problemas. No segundo vídeo, eu mostrei as intenções de voto, a rejeição e o conhecimento sobre cada um dos pré-candidatos à presidência da República. E no terceiro vídeo, eu mostrei como o brasileiro se posiciona politicamente e como ele se informa sobre política, inclusive relacionando a forma com que ele se informa com a intenção de voto dele. É uma análise bem interessante, aconselho a ver esse e os outros vídeos. Agora eu vou falar sobre a avaliação do governo Bolsonaro. Primeiro, nós podemos ver aí os últimos 4 meses e o mês atual, portanto começa em julho e termina em novembro, e a avaliação negativa continua a crescer após uma estabilidade do primeiro para o segundo mês. Começou em 45, o índice negativo chegou agora a 56, ou seja, continua crescendo. O índice positivo, que começou com 26 nessa série, pela primeira vez está abaixo da casa dos 20, está apenas com 19%. Seguindo agora por região, regiões Centro-Oeste, Norte e Sul têm a mesma característica. A partir de setembro, um crescimento muito grande na rejeição do presidente da República. Centro-Oeste começou com 36, agora tem 54. O Norte tinha 37, pulou para 59. E o Sul tinha 37, foi para 54, a exemplo do Centro-Oeste. E a avaliação positiva caindo. No Centro-Oeste de 31 para 20, no Norte de 31 para 18 e no Sul de 34 para 19, quase metade do que tinha. Interessante que no Norte, por exemplo, nós tínhamos uma diferença de apenas 6 pontos percentuais do negativo a mais do relação ao positivo. Agora, se você triplicar o número de avaliações positivas, mesmo assim você não consegue chegar no número de avaliações negativas. Já na região Sudeste, continua mês após mês crescendo a avaliação negativa e descendo a avaliação positiva, 3, 2 pontos mais ou menos por mês, vem sendo bem consistente. E no Nordeste nós temos aí basicamente uma repetição ao longo dos últimos meses dos números, já que a rejeição dele chegou a um número tão grande que é muito difícil que ela continue crescendo. Assim como o índice positivo chegou a um número tão baixo que é difícil que ele continue caindo. Então o Nordeste continua na casa de 60 pontos, o índice negativo, e ali 16% o índice positivo. É a pior região do presidente da República de forma incontestável. Seguindo agora por sexo, nenhuma novidade, né? As mulheres rejeitam mais e aprovam menos o governo Bolsonaro. O único a se destacar é que continua aumentando a rejeição e caindo o índice de positivo. Seguindo agora por idade, esse é um dado bem interessante porque eu havia demonstrado que entre os idosos, ou seja, com 60 anos ou mais, de setembro para outubro existiu um crescimento gigantesco no índice negativo e uma queda muito grande no índice positivo. Por quê? Porque a pesquisa de setembro, assim como outubro e novembro, ela foi feita nos primeiros dias do mês. Então, antes de toda aquela postura, todo aquele discurso golpista do presidente da República nos atos do dia 7 de setembro, então veja como aquilo assustou muito os mais idosos. Então parece que os idosos realmente não querem a volta da ditadura, porque o índice negativo do presidente subiu de 43 para 53 após o 7 de setembro, e o positivo caiu de 28 para 19. E algumas pessoas pensaram que, como ele amansou o discurso, ele iria conseguir voltar a ter um resultado parecido com o que tinha antes do 7 de setembro. Mas isso não aconteceu. O índice negativo voltou a crescer de 53 para 57. Já o positivo se manteve em 19. Então, a situação dele continua a piorar. Em relação às outras faixas de idade, a gente continua tendo um aumento grande em relação à rejeição, exceção feita de 35 a 44 anos, mas que já estava no número alto, 55%, se manteve assim. E em todos os cenários a gente teve uma queda em relação ao índice positivo.
Seguindo agora por escolaridade, eu não coloquei em relação à condição econômica, porque é basicamente uma cópia da escolaridade. Então, é o primeiro gráfico que é até o ensino fundamental, basicamente um resultado muito semelhante a quem recebe até 2 salários mínimos. Já o segundo, que é o ensino médio completo ou incompleto, é basicamente o mesmo resultado de quem recebe entre 2 e 5 salários mínimos. E ensino superior incompleto ou mais é basicamente o mesmo resultado de quem recebe mais de 5 salários mínimos. O presidente da República consegue ter um desempenho melhor, mesmo que seja muito ruim, entre quem tem um ensino médio completo ou incompleto e quem recebe entre 2 e 5 salários mínimos. Seguindo agora por religião, a rejeição dele entre os católicos continua aumentando, começou com 45, já chegamos a 59, e o índice positivo continua caindo. Começou com 26, caiu para 17. Lembrando que o índice começa no mês de julho. Já em relação aos evangélicos, arrefeceu-se esse crescimento do índice negativo. Começou com 36, chegou a 42 no mês passado e se manteve neste mês. Entretanto, o mau sinal é que o índice positivo caiu de 30 para 27 pela primeira vez na história. O positivo não está à frente do regular, mas positivo segue ficando atrás em relação ao índice negativo. Lembrando que, como vocês podem ver, no mês de agosto, 36% dos evangélicos consideravam o governo positivo e somente 32% negativo. Não apenas se inverteu, como o índice negativo abriu grande vantagem. E agora, para mim, o dado mais significativo de toda essa pesquisa, que é a avaliação do governo do presidente Bolsonaro por voto no segundo turno nas eleições presidenciais de 2018. Então vamos lá, vou começar do fim. Não votou. 62% rejeitam o governo do presidente Bolsonaro, contra apenas 13% de positivo. Isso é muito ruim para o presidente da República pelo seguinte: quem é que não votou e que participou dessa pesquisa? Pessoas que têm 16, 17 ou 18 anos e que há 3 anos não tinham idade para votar. Então são novos votantes, além de pessoas que simplesmente não votaram na última eleição, por qualquer motivo que seja. Mas são pessoas que uma boa parte tende a votar. Então esses novos votantes, 62% rejeitam o presidente, apenas 13% aprovam. É algo muito ruim. Em relação a branco e nulo, a rejeição dele até caiu de 71 para 68, mas mesmo assim astronômica, e apenas 6% consideram o governo positivo. Então, veja o que acontece. Aquelas pessoas que chegaram no segundo turno e anularam o voto ou votaram em branco, ou seja, eu não quero o PT nem quero o Bolsonaro, ele não conseguiu trazer o voto dessas pessoas. Apenas 6% vê o governo como positivo, 68% vem como negativo. Mas é importante dizer o seguinte: isso não significa que as pessoas vão votar no Lula em 2022. Porque pode ser que de novo o cidadão diga: o Bolsonaro foi um desastre, ele não conseguiu cativar o meu voto, mas também não vou votar no Lula. Então, esse é um voto que a gente pode dizer que o Bolsonaro não conseguiu atrair quem votou branco e nulo, mas não significa também que as pessoas vão votar no Lula. E aí a gente pula para quem votou no Fernando Haddad no segundo turno de 2018. 81% classifica o governo Bolsonaro como negativo, apenas 5% como positivo. É claro que você pode pensar: mas é claro que quem votou no candidato derrotado vai avaliar muito mal o governante que venceu a eleição. E essa realmente é uma tendência. Entretanto, os números são muito expressivos. Desde a redemocratização, o presidente que chegou em seu primeiro mandato há 2 anos e 11 meses, portanto não se aplica ao Collor, já havia sofrido impeachment anteriormente. Então estou mencionando Fernando Henrique Cardoso, o Lula e a Dilma, nenhum tinha entre os votantes do candidato derrotado, respectivamente Lula e 2 vezes José Serra, 81% de rejeição. E nem tinha apenas 5% de índice positivo. Os números eram muito melhores para o governante em exercício. E por último, chegamos à avaliação de quem votou no Bolsonaro no segundo turno de 2018. 28% considera o governo negativo, é quase um terço. 31%, também quase um terço, considera o governo como regular. E apenas 39% considera o governo como positivo. Então, até arredondando para cima, de cada 10 pessoas que votaram no Bolsonaro no segundo turno de 2018, apenas 4 consideram o governo como positivo. É um índice trágico.
Eu sei que muita gente votou no Bolsonaro baseando-se no antipetismo. Mas mesmo assim, se votaram no Bolsonaro é porque viam ele com alguma possibilidade de fazer um bom governo. Então você vê 6 pessoas que não aprovam o governo. Ou é regular ou é negativo. A aprovação mesmo, apenas 4 em cada 10. Então, olhando qualquer um desses gráficos, os resultados para o presidente da República são simplesmente péssimos. Muito difícil você ver um governante em primeiro mandato ter apenas 4 dos 10 votos que teve na eleição em segundo turno, ou tendo o governo sendo visto como positivo. Bem, é isso que nós tínhamos nessa série de vídeos. Peço que, se você tiver algum comentário, pode escrever. Eu vou ler e também respondo se for um caso, alguma coisa que eu deixei passar. E também não se esquece de se inscrever no canal e principalmente ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos, para você continuar se mantendo informado. Um abraço a todos e até a próxima.